como já disse antes, as narrativas bíblicas têm uma estrutura natural que precisa ser levada em consideração ao fazermos a análise de um texto narrativo para melhor entendermos. O primeiro item da estrutura de uma narrativa e para a leitura e interpretação precisa ser levado em consideração o contexto. O contexto é aquilo que vem junto com o texto, aquilo que vem antes do texto e aquilo que vem depois do texto. Precisamos considerar os acontecimentos anteriores, as circunstâncias anteriores, ou a história, ou as histórias anteriores ao texto que nós estamos lendo e analisando, para que este contexto lance luz sobre o texto analisado. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, Jesus é interrogado por um perito da lei, por um mestre da lei, que para colocá-lo à prova pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus responde para ele: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então o mestre da lei, para se justificar, disse: então quem é o meu próximo? Então Jesus, para explicar, para analisar ou responder ao questionamento dele, contou a parábola do bom samaritano, e depois é registrado a narrativa do encontro de Jesus na casa de Marta e de Maria. Estas duas textos narrativos, o texto do samaritano e o texto de Jesus na casa de Marta e Maria, onde Maria se coloca aos pés de Jesus, enquanto Marta está atarefada com os afazeres de casa, trazem luz sobre o questionamento do mestre da lei, porque o mestre da lei afirmou corretamente que ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Portanto, a narrativa do bom samaritano ilustra como amar a Deus, como amar o próximo, como a nós mesmos. E a narrativa de Jesus na casa de Marta e Maria, quando Maria está aos pés de Jesus, e Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, ilustra como amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, os textos narrativos que vêm antes e que vêm depois podem trazer luz, não apenas podem trazer luz, mas trazem luz para a compreensão do texto narrativo. Então, o contexto inicial apresenta a razão pela qual aquela narrativa está ali. Nenhuma narrativa ela cai de paraquedas, ela é parte de uma sequência textual, como uma carta. Lembrando que a Bíblia é um texto corrido. Originalmente ela não foi escrita com capítulos e versículos, ela é como uma carta. Então, o desenvolvimento de uma carta, o meio da carta, do que está escrito no meio da carta, precisa ser entendido à luz daquilo que foi dito no começo e aquilo que vai ser dito depois. Então, o contexto da narrativa traz essa luz, a compreensão de uma narrativa. Quando você recebe uma carta, você não abre ela no meio e lê apenas o miolo da carta e quer entender tudo. Você precisa ler o que aconteceu no começo do texto e qual vai ser o desfecho do texto. Então, para interpretar uma narrativa bíblica, você precisa considerar o que aconteceu antes, quais os fatos anteriores, qual a história anterior e quais os fatos posteriores e a história posterior, para que possa compreender o motivo daquele texto ter sido colocado naquela altura da narrativa bíblica. Portanto, essa é a primeira dica de como analisar uma narrativa bíblica considerando o seu contexto.